Olá, esse é o Viva Mais Leve, eu sou Cíntia Pimenta. Nós estamos aqui para falar sobre saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, sobre vida, sobre plenitude e sobre dias mais alegres, mais felizes, mais em paz, mais luz nas nossas vidas, com vários convidados especiais. E hoje estou aqui com o Isis Leite, que é um terapeuta de constelação sistêmica, facilitador de constelações, aí segue um monte de coisa. Engenheiro, um monte de coisa que a gente vai, ao longo da nossa vida, adquirindo, né? Colocando para fora todos os nossos talentos. Isis, olha, muita gratidão por estar aqui, né, comigo, por ter aceito esse convite para a gente bater esse papo legal aí. Agradeço o convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que o pessoal for assistir, né? A todos vocês. É uma honra, uma gratidão estar aqui, principalmente com você, Cíntia, né? Uma honra muito grande aceitar esse convite, principalmente para a gente poder desmistificar, ampliar os conceitos e fazer com que as pessoas entendam melhor o que são as constelações familiares sistêmicas. Eu tinha muito preconceito a respeito de coisas que fossem fora do meu entendimento religioso evangélico, né? E embora já tenha passado por várias religiões, assim, experimentado várias coisas aí pelo caminho, mas depois que eu entrei na religiosidade, a minha cabeça ficou bem limitada e eu tinha muitos preconceitos. E engraçado porque nesse meu caminhar dentro da religiosidade, várias pessoas vinham conversar comigo sobre constelação. Eu falava, você já fez? Você já fez? Porque eu ficava tinha dúvidas assim a respeito essa questão da jornada do autoconhecimento. Eu tinha várias perguntas e as pessoas falavam, nossa, você tem perguntas, mas você já fez isso? Você sabe o que é? E eu falava, não, toda assim preconceituosa, né? Até o dia que eu tive a experiência, eu tomei a iniciativa de realizar uma, né, de participar, e, cara, mudou totalmente a minha percepção a respeito. E eu entendi também que é uma jornada para o autoconhecimento, e no sentido de da gente desbloquear as nossas crenças, desbloquear nossas dores, curar, tratar, né, todas esses entulhos que estão na gente, para a gente ter uma vida mais É plena, verdade. né? E aproveitando o seu gancho, né, é muito interessante a gente entender isso. A religiosidade significa meio, ferramentas. A espiritualidade é a essência. Então a gente usa a religiosidade, né, do jeito que ela se apresenta nas suas religiões, nas suas práticas, para chegar até a espiritualidade. Então religiosidade é meio, é ferramenta, né? E a espiritualidade é a essência, é o ser. O preconceito, em dado momento, acaba protegendo você também de se lançar em aventuras outras, né? A gente respeita isso, mas também é importante a gente tentar entender aquilo que está chegando, né? E a constelação também, e é importante a gente falar isso, o termo constelação familiar, na verdade, é uma tradução mal feita, porque o original, quando o Bert Hellinger ele formulou, o nome que ele deu foi Familie Stellen, no alemão, que significa postura familiar, ou a sua posição no mundo, né? Mas devido a essa tradução, primeiro ele foi para o inglês, aí depois do inglês passou para o português, o nome mais assim, mais fácil de lembrar foi constelação. Mas constelação também, como você mesmo falou, lembra de repente, né, astrologia, astronomia, lembra um monte de coisa que talvez não tenha nada a ver com aquilo que a gente trabalha de fato em constelação familiar, que é justamente isso, a sua postura. Qual que é a sua postura dentro do seu sistema familiar? Qual que é a sua postura diante da sua vida, né? Então, esse seria o termo assim, mais exato para a gente entender essa ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, como você disse, que são as constelações sistêmicas. E quando a gente fala de constelação e fala de família, a gente fala de infância, né? A gente fala de desde quando a gente estava no ventre das nossas mães lá, até como a gente é hoje. E na experiência que eu tive lá da constelação,
Cara, eu senti, me vi no ventre da minha mãe e pude entender alguns comportamentos que eu vinha desenvolvendo na minha vida que tinham a ver com aquele momento que eu estava lá. E que tinha a ver com uma sensação que ela estava tendo comigo no ventre dela. Olha como é uma coisa, uma amarra a outra, é claro, né? Porque nós temos antepassados, então é natural que seja dessa forma, né? A gente tem o DNA almático, o DNA espiritual, o DNA físico dos nossos pais. Não tem como a gente não estar ligado a eles, né? Uma coisa, talvez as pessoas não percebam isso, né? Mas ninguém nasceu do repolho, né? Se você está aqui, você tem um corpo, esse corpo veio de algum lugar. Ele veio da onde? Né? Ele se originou da mistura, né, orgânica de uma parte do material da sua mãe e de uma parte do material do seu pai. Então, na verdade, esse corpo aqui ele não é seu. Se a gente for pensar de maneira clara, esse corpo não é seu. Esse corpo ele foi produzido através de material dos seus pais. Então, na verdade, esse corpo é muito mais do seu pai, de sua mãe, do que seu. Nesse sentido, então, que a gente vai trazer dentro das constelações sistêmicas, que muita coisa a gente traz dentro desse material genético, que ele veio da onde? Veio do nosso pai e da nossa mãe. Mas aí quando você pensa, peraí, mas o meu pai também não nasceu do repolho? Ele nasceu de alguém, né? Então, o meu pai nasceu do pai e da mãe dele. Então, o corpo do meu pai também veio de algum lugar. E a gente se estender por aí, a gente vai perceber que, na verdade, nós somos constituídos, esse corpo maravilhoso, essa máquina maravilhosa que a gente usa, né, para desenvolver a vida, ele tem conteúdo de todos os nossos ancestrais, de todas as histórias que foram passadas por eles, das dores, das frustrações, dos sonhos não realizados, das decepções, separações, dos momentos felizes, que está tudo registrado nesse corpo aqui. Tanto é que hoje é possível você descobrir a origem etimológica do seu corpo através do exame de DNA. Né? A ciência faz isso. Através de um pedacinho do seu corpo, Sim. Você descobre de onde que ele veio. Se ele veio da Europa, se ele veio da Ásia, se ele é uma mistura e assim por diante. Está tudo registrado dentro dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Por que a gente olha mais para a dor ou o que aconteceu de ruim do que o de bom? Porque o de ruim ele acaba sobrevalecendo sobre o que aconteceu bom ou não tem a Isso, ver na verdade, isso? é uma opção cultural histórica. Né? Nós fomos educados durante muito tempo a se lembrar das coisas ruins. Né? Por quê? Porque durante muito tempo as coisas ruins nos levavam para a morte. Então você tinha que saber qual que era o animal que era peçonhento, você tinha que saber qual que era a planta que era venenosa, você tinha que se lembrar de qual pessoa que te fez mal. Então esses eventos marcantes eram necessários para a nossa sobrevivência. Então a gente foi desenvolvendo culturalmente o hábito de se lembrar das coisas ruins, esquecendo das coisas boas. A gente vai acumulando as experiências dos nossos pais. Né? Do jeito como a sua mãe trata a barata, você vai aprender a tratar a barata. Mas não é só isso, porque do jeito como a sua mãe trata o dinheiro, você também vai tratar o seu dinheiro. Do jeito como o seu pai trata o vizinho, você vai aprender também a tratar o seu vizinho. Do jeito como o seu pai trata a sua mãe, você vai aprender também como tratar a sua mãe. Então, esses conteúdos, eles chegam até nós. Quando eu fui estudar sobre a minha árvore genealógica, aí eu fui vendo características dos meus antepassados que tem tudo a ver com o que eu sou hoje, de talentos e de trabalho, essas coisas assim, comigo, com a minha irmã também. Quais são os nossos primeiros mestres, nossos primeiros grandes mestres? Pai e mãe, ou os responsáveis pela nossa educação. A gente mira naquele exemplo. Então, repete, sim. Como a sua mãe trata a barata, você vai tratar a barata. É regra. Não tem como. É regra. Depois, quando você crescer, quando você tiver uma autonomia, uma personalidade, aí sim você vai poder questionar se aquilo é válido ou não para você. Legal. Ó, eu quero falar sobre criança interior. Então, ó, a gente vai para o intervalozinho e já voltamos, tá bom? Fica aí. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários de alta qualidade a um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio.
Vídeos dos seus produtos e serviços. Vídeos para canal no YouTube. Produção para programa de televisão. Vídeos para redes sociais e anúncios online. Vídeos para influenciadores digitais. Registros de feiras e eventos corporativos com repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para elevar sua presença online e conquistar seu público-alvo. Quero fazer um vídeo do meu negócio. www.colabdobem.com.br. Quando uma pessoa precisa de algum serviço, a primeira coisa que ela faz é pesquisar no Google, certo? Agora eu te pergunto, a sua empresa está lá? Por dia, as pessoas ficam em média 40 minutos consumindo Instagram, Facebook e redes sociais. E agora eu te pergunto, a sua empresa está gerando conteúdo de valor? Só existem 2 caminhos. Ou está posicionado no digital, ou está rumo à falência. Aumente sua presença online e atraia mais clientes. Descubra como a gestão de tráfego pode impulsionar o seu negócio na área de saúde e bem-estar. Somos especialistas em gestão de tráfego pago para negócios de saúde e bem-estar. Como a CPLX pode te ajudar? Consultoria de tráfego pago, gestão de tráfego pago e consultoria de marketing digital. Aqui o nosso negócio é saúde, e o seu? Faça uma consultoria gratuita hoje mesmo. É isso aí, gente. Estamos aqui de novo no Viva Mais Leve, falando sobre constelação familiar sistêmica, com Isis Leite, terapeuta. E agora sim, a pergunta, né, que não quer calar e que todo mundo que ouve, muitas pessoas ouvem e falam assim, você precisa curar a criança interior. Mas, gente, o que é isso? Uma vez eu ouvi uma terapeuta falar, não existe essa coisa de criança interior, né? Então, é a forma como a gente trabalha, né? É lógico, não existe uma criança dentro de você. Se você abrir a sua barriga, a criança não vai estar lá, né? É uma referência, né? E eu brinco mais que, na verdade, não é só uma, são várias crianças. Por quê? O que acontece? Quando a gente vai se desenvolvendo, então, desde a concepção, né? Quando o ser humano é concebido, ele já passa a receber as impressões do meio na qual ele está. Então, aquilo que a mãe gestante passa, aquele ser já está recebendo também. Se a mãe está frustrada, se a mãe está com depressão, se a mãe sofreu uma violência, se a mãe se separou, se a mãe teve uma dor muito forte, aquele ser que está na barriga dela sofre todas essas impressões. A gente vai pegando mesmo essas coisas que estão acontecendo, desde a concepção, né? Então a gente passa 9 meses, vamos dizer assim, envolvido naquela armadura, naquela proteção, né? Mas a gente está recebendo as influências do meio. Tanto é que, de repente, se ela ouve, se a criança lá dentro da barriga da mãe ouve que ela não é desejada, que ela não foi quista, ou de repente a mãe fala mal, por que eu fiquei grávida, não sei o quê, a criança vai receber essa informação. Para que eu estou fazendo aqui? Minha mãe não me quer? Né? Ela recebe essa informação. Então, a cada momento que a criança recebe uma informação desse tipo, a gente chama de movimento de amor interrompido. É um bloqueio na manifestação desse ser. Então, a criança está ali dentro. Ela está num profundo estado de amor. Quando ela recebe uma informação de que, de repente, a mãe não desejou ela, ou de que o pai não quer ela, ou de que a mãe não vai ter condições de criar ela, então ela se fecha naquele movimento de interrupção do amor, né? Isso cria muito profundo. E cada momento desse cria, vamos dizer assim, uma contração, né, dentro do ser. E a gente chama isso de contração de congelamento. É como se aquela criança ficasse congelada naquele momento, né? E aí, depois que ela nasce, ela vai sofrendo também outras coisas. Algumas coisas são naturais. Por exemplo, a primeira dor profunda da criança é quando ela sai do paraíso, que é a barriga da mãe, e vem para o mundo, porque ela estava protegida, ela estava alimentada, ela estava bem cuidada, e ela é colocada, então, diante de um mundo hostil. Hoje em dia, mais ainda, porque geralmente as mães elas estão dando luz nos hospitais. O hospital, você, na sala de cirurgia, é o ar-condicionado lá, 17, 15 graus. Então ela sai de um ambiente quente,
protegido e já recebe aquela onda de frio, totalmente desprotegida. Então, é o primeiro grande choque, né? Depois vão acontecendo várias outras formas, vamos dizer assim, de contração. Por exemplo, quando o pai entra, né? Então a criança está lá mamando com a mãe, em profunda simbiose com a mãe, e de repente o pai chega, que ele quer o lugar dele. Ele veio antes, né? Aí a mãe tem que deixar a criança no quarto dela, no berço dela. Então é uma separação mesmo da criança com a mãe. Mas é uma separação necessária. Mas isso também é uma contração de dor. E assim vão acontecendo. A cada momento que essa criança, esse ser, ela recebe um movimento de contração, é como se ela congelasse. E para cada congelamento histórico, a gente chama de uma criança, né, interior que está sofrendo. Por isso é interessante a gente visitar todas essas dores que aconteceram com todos nós. Ninguém passou livre disso. Todo mundo passou por essas fases. Como é que a gente faz para sobreviver? A gente encapsula essa dor, né? Sofremos a dor, a gente coloca a dor para debaixo do tapete, né? E aí continua a vida. Porque naquele momento a gente não pôde lidar com aquilo, né? Coloca para debaixo do tapete, o famoso inconsciente, né? Nosso tapete. Vão colocando as coisas ali e a gente vai crescendo. Para que, quando a gente chegue na fase adulta, a gente possa olhar, então, para essas criancinhas que estão ali embaixo do tapete, para esses conteúdos inconscientes que estão ali gritando, mas que no momento em que aconteceu, a gente não podia resolver. Que com a sua experiência, você acha que geralmente essa criança, a gente olha para essa criança quando a gente já está num estado de super surtação, assim, por exemplo, ou não, ou assim, já as pessoas costumam, não, eu tô sentindo mal, preciso tratar, quero melhorar, fala, caraca, a gente fazer isso antes, né? As pessoas falam, eu sou psicóloga, né? Então existe abordar, psicólogo é a pessoa que trata de doidos, né? Não, psicólogo é o profissional que vai te ajudar a não endoidecer. Então, se a gente puder olhar para isso antes de ficar doido, é melhor. Porque senão aquela criança que está aí dentro, ela vai gritar. E quando ela encontrar uma situação parecida, ela explode e você entra em surto. Quando você consegue curar as suas feridas, você não perturba mais ninguém. Você está bem com você mesmo. E a pessoa que está bem consigo mesma, ela está bem com todo mundo. Né? E assim, quando a gente fala sobre paternidade, maternidade, qual o primeiro sentimento que a gente tem que ter a respeito dos nossos pais? Uma coisa que eu falo, mas isso sou eu que falo enquanto profissional psicólogo. A gente não tem que nada, tá? Porque tudo que a gente tem é uma obrigação. E tudo que a gente faz obrigado não é verdadeiro. Se você é obrigado a parar de fumar, você não parou de fumar porque você quis. Porque você foi obrigado. No primeiro momento que você tiver possibilidade, você vai fumar. Então, aquilo que você tem que fazer de forma obrigada não é verdadeiro. Agora, é interessante. Aí se muda a coisa. É interessante que você olhe para as coisas de uma forma diferente. É interessante, aí pegando mesmo, né, a base, vamos dizer assim, das constelações, se você olhar para os seus pais com honra, com gratidão e com respeito, você recebe aquilo que vem deles para você. Você toma a sua força, você ocupa o seu lugar. Aí sim, aí você recebe a sua vida plenamente. É isso, total. Ó, a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar vamos falar mais sobre como honrar os pais e as nossas mães. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários de alta qualidade a um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio. Vídeos dos seus produtos e serviços. Vídeos para canal no YouTube. Produção para programa de televisão. Vídeos para redes sociais e anúncios online. Vídeos para influenciadores digitais. Registros de feiras e eventos corporativos com repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para elevar sua presença online e conquistar seu público-alvo.
Quero fazer um vídeo do meu negócio. www.colabdobem.com.br. Quando uma pessoa precisa de algum serviço, a primeira coisa que ela faz é pesquisar no Google, certo? Agora eu te pergunto, a sua empresa está lá? Por dia, as pessoas ficam em média 40 minutos consumindo Instagram, Facebook e redes sociais. E agora eu te pergunto, a sua empresa está gerando conteúdo de valor? Só existem 2 caminhos. Ou está posicionado no digital, ou está rumo à falência. Aumente sua presença online e atraia mais clientes. Descubra como a gestão de tráfego pode impulsionar o seu negócio na área de saúde e bem-estar. Somos especialistas em gestão de tráfego pago para negócios de saúde e bem-estar. Como a CPLX pode te ajudar? Consultoria de tráfego pago, gestão de tráfego pago e consultoria de marketing digital. Aqui o nosso negócio é saúde, e o seu? Faça uma consultoria gratuita hoje mesmo. De volta, e agora, olha só, preste atenção que esse papo é legal, é profundo e é necessário. Honrar pai e mãe. O que significa isso verdadeiramente? Então, existe muita confusão em torno das palavras, né? Jesus, um grande mestre, né? Ele vai falar assim: ame os seus inimigos, né? E as pessoas acham que você tem que sair por aí abraçando o seu inimigo. Não tem nada a ver. Não se trata disso. Amar o seu inimigo significa respeitar aquela pessoa como um ser humano, mesmo que você discorde dele, mesmo que você não concorde com o que ele faça, mesmo que você não aceite aquilo que está acontecendo, mas você respeita que ele é um ser humano, né? Então, amar significa respeitar. Então, quando a gente fala assim, honrar o pai e mãe, significa assim, colocar no nosso coração um profundo respeito. Porque não sei se as pessoas perceberam, mas se você está aqui olhando para mim, se eu estou podendo olhar para você, é porque nós estamos vivos, né? As pessoas preferem olhar para os fracassos, para as dores, e esquece o principal, esquece a bênção. Você está vivo. Mas para você estar vivo, aconteceram muitas coisas. Então, o fato de eu estar vivo, podendo falar com você, significa que eu sou a prova viva do sucesso dos meus pais. Qualquer que tenha sido eles. Mesmo que meu pai tenha sido o pior criminoso do mundo. E eu não estou aqui para julgar, eu não tenho competência para julgar meu pai. Mas graças a ele, eu cheguei aqui. Sim, e essa frase de não ter competência é muito importante a gente aceitar isso. Porque a gente não sabe o que eles viveram lá. Não sabe que os pais deles viveram lá para eles terem o resultado. A gente não sabe as motivações, né? Então, a gente não sabe o que eles tiveram que escolher, o que eles tiveram que fazer, o que eles tiveram que renunciar, né? Mas veja bem, a única coisa que eu sei eficientemente é que eu estou vivo, eu estou aqui. Então, a soma de todos os sucessos foi muito maior do que a soma de todos os fracassos. Por pior que tenha sido meu pai, por pior que tenha sido a minha mãe, eles foram um sucesso, porque eu estou aqui. Mesmo que a sua mãe e mesmo que o seu pai só tivesse te dado a sua vida, você já teria uma dívida que você não conseguiria pagar. Mas na maioria das vezes, graças a Deus, os nossos pais dão muito mais do que isso. Além da vida, eles dão proteção, dão carinho, dão roupa, comida, né? Então nós recebemos muito. Mas nós temos a mania de olhar só para o que falta. E, inclusive, já fiz um vídeo que é o famoso pirulito amarelo. Então a gente fica procurando o pirulito amarelo que a gente não ganhou. A gente passa a vida inteira buscando o pirulito amarelo que faltou. E esquecendo de tudo que nós recebemos. Quando a gente fala sobre honrar os pais, a primeira coisa que eu sinto no meu processo de autoconhecimento e de honrá-los foi perdoar a mim mesma
das mentiras que eu fui criando ao longo da minha vida sobre Legal mim. isso. Mentiras porque, na verdade, da onde são referências meio basadas em nada, talvez em olhar para a grama do vizinho, sabe? Não olhar para minhas qualidades mesmo, mas em comparação com o outro e tudo mais. A nossa realidade é diferente da realidade dos nossos pais. E a gente costuma olhar a vida pela nossa realidade. Ah, eu consigo fazer, por que, que ele não conseguiu, né? Ah, eu fiz isso, por que, que ele não fez? Não, vamos com calma, porque as coisas são diferentes. E quando a gente fala em Sim. honrar o pai, não significa que a gente tenha que concordar com o que aquela pessoa fez. Não se trata disso. Porque concordar é opinião. Meu pai pode ter uma opinião diferente de mim, sem problema nenhum. Mas eu respeito porque aquele ser, do jeito que ele pôde, com as limitações que ele tinha, com a capacidade mental que ele tinha, ele conseguiu fazer muita coisa. E a prova disso sou eu, a prova disso é você. Muito obrigada, viu, por esse tempinho que a gente passou juntas, trocando essa ideia, falando sobre essas coisas tão importantes, né, para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento como pessoa, como família, como sociedade. E também, assim, que isso toque no coração das pessoas como um todo que estão nos Sim, assistindo, a respeito de curarem, sabe, assim, curarem a si, curarem, trazer mais honra para suas casas, para suas famílias, mais entendimento, compaixão e harmonia. Viu? Que os seus dias sejam longos e prósperos. exatamente isso, né? Que adianta você viver 100 anos, mas doente? Né? Que adianta Pô, você tá viver 100 doido? anos, mas pobre? Né? Que adianta você viver 100 anos e sem recursos? Então, né, o mandamento é pleno, para que você viva bem, É, longos anos, com prosperidade, com abundância, com saúde física e emocional. Tudo isso depende, isso. primeiro, dessa honra, né, a esses dois seres maravilhosos que são pai e mãe. E, por É, conseguinte, é aos pais verdade. dos pais, dos pais, dos pais, dos pais, dos pais. A todos aqueles que vieram É antes. isso. E até para que a gente possa Tá ser bem, pais também, exatamente isso. mães. Exatamente isso. Né? Curar lá atrás para que os nossos filhos também sejam assim, né? Mas é Eu que isso, Isis, muito agradeço. obrigada, gratidão pela sua presença. Gente, olha, vocês podem aqui nos assistir no nosso canal no YouTube, Bem Mais TV Oficial, acompanhe as redes sociais, Bem Mais TV Oficial também, e logo mais aqui na telinha da Bem Mais TV, o Viva Mais Leve. Isis, um beijo, fica com Deus, Eu gratidão agradeço máxima. profundamente esse convite. E só querendo frisar que constelação não é mágica, tá? Você não vai tomar uma pílula e vai virar santa. É um processo, né? A constelação ela te dá subsídio para que você possa caminhar. Mas a caminhada é sua. É um compromisso de você com você mesmo. Né? E é interessante, vamos mudar essa palavra, gente. Exatamente. Eu aprendi isso com isso. Ao invés de Não, falar não eu tem. tenho que fazer, Interessante. é interessante que a gente faz. Olha, já muda até a energia, né? Quando você fala Isso assim. aí. Gratidão, Muito bom. gratidão, gratidão. Isso aí, gente. Um beijão, Ok. até a próxima. Tchau.